Bom, vamos lá, pessoal. Na sétima diz o seguinte: o que são produto cinético e produto termodinâmico de uma reação? Bom, em linhas gerais, o que a gente tem, pessoal? Toda reação orgânica, né, quase todas, elas, né, essas mais complexas, por exemplo, que envolvem núcleo aromático, elas têm diferentes posições, né, diferentes situações em que um determinado reagente pode reagir, de diferentes posições. Algumas delas, por exemplo, em alguma situação, um catalisador ou alguma espécie que é colocada no meio, ela proporciona o aparecimento de sítios, né, de locais onde tem carga, por exemplo. Se esses locais que aparecem que tem carga, por exemplo, são positivos, há uma tendência de que o nucleófilo ataque ali. Se eles são negativos, há uma tendência de que o eletrófilo ataque lá, né? Então, no caso, vamos supor, às vezes a própria molécula, ela tem lá, vamos supor que tem um grupo que, por efeito indutivo ou por efeito mesomérico, ela faz aparecer sítios negativos, né, no reagente. Então, um eletrófilo ele vai prontamente reagir ali. Então, há uma forte tendência para um controle cinético, né? Então, onde ele joga carga negativa, o eletrófilo vai lá e ataca, reage rapidamente. Às vezes ele ataca naquela posição por conta do aparecimento daquela carga negativa ali. Então, o eletrófilo quer carga negativa. Aparece carga negativa naquela posição, ele prontamente ataca ali. Mas não necessariamente aquele produto é um produto mais estável termodinamicamente. Em algumas situações, em algumas condições reacionais, o que acontece? Um outro produto que não é favorecido pela cinética, ele tem uma estabilidade termodinâmica maior. E aí o que acontece? Se dependendo do meio reacional, se você esperar um maior tempo, ou o produto mesmo se interconverte no mais estável, ou a própria reação retorna, ela vai para o caminho inverso, né? A reação é reversível, e aí reage novamente formando o mais estável. Então vai depender muito das condições reacionais, inclusive da temperatura, né? Então se você envolve solventes meio aquosos ou solventes orgânicos, em geral a temperatura ela vai controlar muito qual é o tipo de produto que vai aparecer. Então, às vezes é favorecido o produto cinético, que é formado ali prontamente por conta do que eu falei, né? Certos sítios que estão ativos no reagente, e às vezes em determinadas temperaturas o produto termodinâmico é favorecido, né? Então vamos tentar ver um exemplo aqui. Vamos lá, por exemplo, você tem, eu vou pegar aqui o tolueno. Antes da gente partir para o exemplo, vamos lembrar que no tolueno existe algo chamado de hiperconjugação. A hiperconjugação, como eu já falei, é a interação entre o sistema sigma e o sistema pi. Ou seja, esse CH3 aqui, essa ligação, esse CH, né, que está dando uma ligação sigma aqui do carbono e hidrogênio, ele interage com o sistema pi do anel. Então é como se a ligação CH ela fosse jogada aqui, né, para dentro do anel, certo? Fazendo uma ligação pi. E o H+ a gente nem considera que ele sai, né? Ele continua virtualmente no átomo de carbono, mas agora o que acontece? Como forma essa pi, essa dupla ligação meio que sai, certo? Quando ela sai aqui, ela sai negativa aqui. E aí eu tenho essas duas duplas aqui. Isso porque o CH, a ligação sigma CH, ela virou uma pi. Isso é um efeito hiperconjugativo, né? Aí o que acontece? Como há ressonância, como há orbitais p, né, desemparelhados aqui, paralelos aqui nesse núcleo aromático, há a possibilidade de que desse par de elétrons aqui, que está no orbital p puro, né, no carbono sp2, esse carbânio, não esqueça que aqui tem um hidrogênio, né, bem que tem um hidrogênio, então ele pode vir aqui e esse aqui sai aqui, e aí você tem
mais uma forma de ressonância. Negativo, dupla, 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 CH2H+, como eu falei do efeito hiperconjugativo. Aí depois esse vem aqui e esse sai aqui. E você tem, portanto, negativo, dupla, 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 CH2H+. A representação mais ou menos fiel, isso aqui é negativo, tá? Isso aqui é negativo. Do que o efeito hiperconjugativo do grupo metil faz no tolueno no núcleo aromático. Então, o que acontece? Se eu tiver uma reação com o eletrófilo, o que vai acontecer? Cineticamente é favorecido a reação em orto e para, né? Por quê? O eletrófilo quer carga negativa. Então, quando você reage ele com essa espécie com o eletrófilo, ele prontamente vai procurar esse sítio negativo, né, para reagir. Então, o controle cinético aqui seria a formação do produto orto e para, né, o produto orto e para. Agora observem que se o produto orto for muito grande, o substituinte, né, há uma tendência de haver um efeito estérico aqui, né? Então nem sempre o orto é um produto termodinamicamente estável. Se ele for grande, ele pode querer entrar aqui e haver um impedimento estérico com isso aqui, certo? Por exemplo, vamos supor que vai haver a reação do tolueno com o, vamos lá, deixa eu ver aqui um bom exemplo, com o o brometo de benzila ou bromobenzil, né? Vamos lá. Então, por exemplo, estou vendo um exemplo aqui do. Ok. Então, nesse caso, eu vou ter uma alquilação, né? Eu vou ter o tolueno, ou melhor, para aí, pessoal. Vamos lá, isso, brometo de benzila. Então, em geral, ele coloca aqui vamos lá, AlBr3, que é o brometo de benzila é isso aqui, né? Tá? E o anel aromático, tá? Então, esse aqui, o alumínio, ele possui um orbital vazio aqui. Então, ele é um ácido de Lewis. Não esqueça, ácido de Lewis é a espécie que é capaz de receber um par de elétrons numa ligação coordenada. Então, o bromo, ele liga aqui, e aí forma o AlBr4-, e esse grupo aqui, CH2+, ele vai ser o meu eletrófilo, tá? Ele vai ser o meu eletrófilo. Esse grupo CH2+, ele tá louco para entrar aqui. Então observem que é favorecido orto e para. É favorecido orto e para do ponto de vista cinético. Agora, do ponto de vista termodinâmico, por exemplo, orto, esse grupo ele é volumoso. Então vamos lá, quais seriam os produtos? Seria o seguinte: você teria o substituinte em orto, certo? CH3 tantan, tantan, CH2 tantan, desculpa aqui, né? Aí CH3 em para, né? CH2 seria esse, em para. E o substituinte em meta, certo? Pan, CH2, Então, o que acontece? Em relação a esse aqui é mais estável, porque ele é mais estável por conta desse volume, né? Então você tem aqui essa parte volumosa do CH3 interagindo com essa daqui. Então, a tendência é que eu queira afastar esses grupos volumosos. Então, eu tenho uma questão estérica aqui, né? Agora, do ponto de vista, comparando o para com o meta, o que acontece? Esse CH3, a gente já viu que ele favorece o aparecimento de cargas negativas aqui, né? E aqui, cargas negativas aqui, ok. Então, aqui e aqui.
Como esse grupo aqui ele é doador, certo? O efeito indutivo ele é doador, é como se ele estivesse doando mais carga negativa para um centro negativo, para um ponto negativo. Então, isso instabiliza essa molécula em relação a essa daqui, onde eu não tenho esse efeito. Em linhas gerais é isso. Eu poderia desenhar a estrutura de ressonância e tal, e para a gente ver mais direitinho, mas o que acontece é isso. Então, esse produto cinético em orto e para, né, que são bastante favorecidos por conta do aparecimento de cargas negativas, como eu mostrei aqui na ressonância do tolueno, ele é favorecido, ok, para formação desse composto rapidamente, mas termodinamicamente esse aqui é mais estável. Então há uma forte tendência de, se você esperar um tempo maior de reação, que essas reações aqui, a formação desse e desse, que elas revertam e você consiga obter mais desse aqui. Então, se você fizer numa situação de temperatura em que esse aqui e esse aqui estão aparecendo, você está obtendo um controle cinético. Agora, se você fizer numa condição de temperatura em que esse aqui aparece mais, você está num controle termodinâmico ou controle por equilíbrio, tá? Então, a própria reação pode favorecer a formação desse, ou a reversibilidade dessas reações pode provocar o aparecimento dessa daqui, tá? Só para não ficar muito estranho, pessoal, pensem numa coisa, só para agora eu vou colocar aqui uma reação geral, né, para quando chegar, inclusive, vamos supor que eu tenho aqui uma espécie, Ctrl Z, eu tenho uma espécie Y aqui, que está ligada aqui, e eu vou reagir com eletrófilo, tá? Só para a gente ver como é o mecanismo. Então, esse eletrófilo aqui tem um hidrogênio, né? Cada um desses tem um hidrogênio. Pam, pam. Vamos supor que seja favorecida a reação em orto, tá? Então, favorecendo a reação em orto, o que vai acontecer? Vai ficar assim, pam, 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 Y mais. Por quê? Como é em orto, essa dupla vem e pega esse. Então eu fico com o hidrogênio e o Ezinho pendurado aqui. E aqui fica positivo, porque o carbono perdeu o elétron dele aqui. Então eu tenho essa dupla e essa dupla. Aí o que acontece? Eu obtenho uma coisa que a gente chama de intermediário de Wieland, né? Eu acho que o nome, não lembro direito como é que escreve, acho que é assim, Wieland, certo? Esse intermediário, ele nada mais é do que a migração dessa dupla para cá, migrou para cá a dupla, esse aqui ficou positivo. E aí a dupla está aqui o meu H, está aqui o meu E e está aqui o meu Y. E esse aqui para cá. E aí vai formar o quê? Esse aqui veio para cá, esse aqui para cá, o positivo ficou aqui, hidrogênio e o meu Y. Ou seja, o que eu tenho é esse híbrido aqui, ó. O H, o E, o Y, e aqui eu tenho a minha carga positiva desfilando aqui entre esses carbonos. Então esse intermediário, ele tem uma certa estabilidade por conta dessa deslocalização, mas se eu perder esse hidrogênio, esse carbono bem aqui, observa que ele está sp3. Eu aumento a quantidade de centros em que vão envolver os orbitais p, ou seja, eu deslocalizo mais a carga se eu perder o H mais aqui, né? Então é favorecido por conta do ganho de aromaticidade, do ganho de ressonância que tem aqui. O H sai e aí o Ezinho pendura aqui e aí eu tenho a minha ressonância, o Ezinho pendura em orto, tá? Então, o que favoreceria orto e para? Se esse Y aqui fosse orto ou para dirigente, como o tolueno, ele jogasse cargas negativas aqui, certo? Então, como eu falei para vocês, seria o meu controle cinético, ele atacando onde tem cargas, onde tem uma densidade de carga negativa. Já o controle termodinâmico, aí tem envolvimento aquela coisa que eu falei, a questão do efeito estérico e da própria estabilidade por conta do efeito indutivo, né, que é jogar carga onde já tem uma carga negativa. Então, isso é o produto cinético e o produto termodinâmico. Aparecem vários mecanismos, tá?